Sabes o que é que o físico de Hércules tem de curioso? Que, na verdade, é completamente impossível construir algo assim a treinar num ginásio normal. E não estou a exagerar para chamar a atenção. Simplesmente, o teu corpo não consegue desenvolver essa forma específica usando apenas halteres modernos, máquinas guiadas ou rotinas convencionais. Basta olhar para qualquer estátua grega de Hércules. Aquela espessura quase descomunal nos trapézios. A maneira como os ombros se fundem com os braços, como se fossem uma única peça de rocha. Esse torso compacto e denso. Quase como uma armadura esculpida em mármore. Agora compara-o com um culturista atual. São corpos impressionantes, sim, mas completamente diferentes. E é que os escultores gregos não trabalhavam apenas com a imaginação. Muitos inspiravam-se em guerreiros reais, homens que desenvolviam a sua força com métodos que hoje parecem esquecidos. Não tinham máquinas de ginásio, não tinham barras de aço, polido nem rotinas desenhadas cientificamente, mas construíram corpos que, milhares de anos depois, continuam a ser o símbolo absoluto da força masculina. Algo eles sabiam, e esse algo desapareceu com o tempo. Na mitologia grega, existia um titã chamado Atlas, condenado a carregar o céu eternamente sobre os seus ombros. Era o seu castigo. Imagina segurar o peso do mundo para sempre, até que um dia chega Hércules e diz-lhe: "Olha, posso segurá-lo um momento se me fizeres um favor." E Atlas, que levava uma eternidade a sofrer, obviamente aceita encantado. Evidentemente, nós não podemos treinar a carregar o céu, mas podemos levantar algo que se lhe assemelha em espírito, as famosas pedras Atlas. E aqui é onde começa a parte divertida. Uma pedra Atlas é simplesmente uma esfera gigante de betão, nada mais. Sem pegas, sem furos, sem formas pensadas para que as mãos se agarrem. Uma bola perfeitamente redonda, que costuma variar entre 45 e 180 quilos. Para levantares, não tens outra hipótese, senão abraçá-la, como se fosse um tronco enorme e incontrolável. Baixas-te imenso, envolves a pedra com os braços e tentas enrolá-la contra o teu corpo. Primeiro para o teu regaço, depois para o peito e, finalmente, sobre uma plataforma. Mas aqui surge o problema. Não consegues agarrar uma superfície lisa e arredondada. As mãos escorregam, a pedra quer escapar, tenta rolar para trás. E se cometeres o erro de tentar puxar por ela com os braços, podes arrancar um bíceps. Isto, por sinal, acontece mais vezes do que imaginas. E, no entanto, é justamente este desafio que constrói esse aspecto de Hércules. Porque quando fazes exercícios com halteres ou máquinas, normalmente ativas um ou dois músculos principais. Mas quando levantas uma pedra Atlas, ativas absolutamente todo o teu corpo ao mesmo tempo. Não existe a possibilidade de isolar nada. O corpo inteiro trabalha como uma unidade única, obrigando-se a tornar-se mais grosso, mais compacto e mais resistente em todas as direções. Se quiseres experimentar um dia, começa por uma pedra leve, uns 45 quilos. Usa uma substância pegajosa, chamada taque, para te ajudar a segurá-la, e veste mangas compridas, porque o betão pode destruir-te a pele. E nunca, a sério, nunca tentes levantá-la apenas com os braços. Deixa que as tuas pernas façam o trabalho pesado. A meio deste treino brutal, é um bom momento para te relembrar algo. Se estás a gostar deste conteúdo, se te motiva, te inspira ou simplesmente te entretém, convido-te a deixar um bom gosto e a subscrever o canal. Não te custa nada e a mim ajuda-me imenso a continuar a criar mais vídeos como este. E já que estás aí, ativa o sininho para não perderes nada. Voltando a Hércules, existe outra história onde ele literalmente destrói uma montanha porque não a queria escalar. E esse poder titânico inspirou outro exercício lendário: o Hercules Hold. Trata-se de um dos desafios mais duros que existem. A ideia parece simples, mas engana. Colocas-te entre dois pesos enormes, frequentemente com mais de 150 quilos cada um, presos a correntes. Levantas-os apenas uns centímetros do chão e ficas ali, imóvel, segurando-os com as tuas mãos ao lado do corpo. Nada mais, sem caminhar, sem puxar, sem os mexer. Apenas segurá-los até que o teu corpo diga: basta. Os primeiros 10 segundos parecem fáceis. Aos 20, as tuas mãos começam a arder como se estivessem a ser queimadas. Aos 30, os teus antebraços inflamam-se, os teus ombros tremem e todo o teu sistema nervoso grita para os soltares imediatamente. A maioria das pessoas nem chega a 1 minuto. Não é um exercício físico, é uma batalha mental. Cada segundo parece eterno. Agarras as pegas como se tentasses travar uma avalanche com as mãos, e enquanto o teu corpo se vai desligando, a tua mente debate-se entre desistir ou resistir. Mas se treinares este exercício durante um par de meses, o teu aperto torna-se praticamente destrutivo. Os teus antebraços transformam-se, os teus trapézios engrossam, os teus ombros ganham aquela aparência contundente, que transmite força mesmo quando estás completamente relaxado. O melhor, podes fazê-lo em qualquer ginásio, usando halteres pesados ou kettlebells. Simplesmente segura o peso aos teus lados durante o maior tempo possível. Escolhe algo que te custe manter cerca de 30 segundos e prepara-te.
Após a tentativa, o teu aperto ficará inutilizado durante vários minutos. Continuemos com algo ainda mais bestial. De certeza que já viste aqueles pneus gigantes de trator, que são mais altos do que muitas pessoas. Pois bem, a tua missão é virá-los uma e outra vez. Embora Hércules nunca tenha virado pneus, obviamente não existiam na sua época. Ele lutou contra criaturas enormes, moveu rochas colossais e realizou feitos que desafiavam qualquer lógica. O Tire Flip é a versão moderna dos seus trabalhos. Tu contra um objeto enorme que resiste a mover-se. A técnica é clara. Colocas-te muito baixo, quase sentado sobre os calcanhares. Metes os dedos por baixo da borda do pneu, apoias o peito contra ele e empurras com as pernas como se tentasses deslocar um caminhão parado. Quando o pneu chega à altura do abdômen, mudas as mãos, passas-nas por cima e empurras até o fazeres cair para o outro lado. Lembra-te, os teus braços não levantam o pneu, apenas guiam o movimento. Se tentares fazer um curl, podes romper um bíceps sem remédio. Por que é que este exercício é tão eficaz? Primeiro, porque é muito pesado. Segundo, porque é volumoso e desajeitado. Terceiro, porque não te permite fazer batota. Cada músculo participa. As pernas empurram, as costas mantêm-se firmes, o peito e os ombros completam a rotação. Se o teu ginásio não tem pneu, não te preocupes. Conseguir um é quase sempre grátis. Basta ligares para uma oficina de pneus agrícolas e perguntares se tem pneus de trator para deitar fora. A maioria ficará encantada por te dar um, porque custa-lhes dinheiro desfazerem-se deles. Começa com um que te permita fazer 5 boas viragens. Se não estiveres cansado após a quinta, precisas de um maior. Agora passamos para um exercício, que é praticamente uma recriação direta de Hércules. O log press, ou press com tronco. Na mitologia, Hércules arrancou uma árvore do chão para a converter na sua massa. Este exercício imita exatamente esse gesto. O aparelho é um cilindro de aço grosso, parecido com um tronco oco, que pode pesar 90, 110 ou até mais de 135 quilos. A tua tarefa consiste em levantá-lo do chão, apoiá-lo no teu regaço, levá-lo ao peito e, finalmente, empurrá-lo acima da tua cabeça. A sequência é poderosa. Primeiro, inclinas o tronco até o colocares sobre as pernas. Depois, inspiras, empurras com as ancas e enrolas o tronco até o peito. Nesse instante, tens o tronco apoiado mesmo abaixo do queixo, pesando como se fosse um pedaço de montanha que alguém depositou ali. Depois fazes uma pequena flexão de joelhos e, num momento explosivo, impulsionas tudo para cima. Pernas, braços, ombros, costas. Tudo trabalha simultaneamente. Quando estendes os braços e bloqueias o tronco acima da cabeça, sentes-te, nem que seja por um segundo, como um deus grego a segurar o céu. Isso sim, cuidado com o queixo. Se não retirares a cabeça para trás ao subir o tronco, vais esmurrar a mandíbula. Também deves manter os cotovelos altos, ou o tronco pode deslizar e cair no teu peito com violência. Mesmo o tronco vazio parece duríssimo, por isso começa leve. E agora chega um dos movimentos mais selvagens que existem. O yoke carry, ou transporte com jugo. Um jugo, tradicionalmente, é aquela peça de madeira que se coloca sobre os animais de carga. Neste caso, a versão moderna é uma enorme estrutura metálica que parece um rack de agachamento, carregada com discos pesadíssimos de lado. Imagina caminhar com 180, 220 ou 270 quilos sobre as tuas costas. E isso só para começar, porque em competições fortes superam-se os 450 ou 500 quilos. A mecânica é brutal. Colocas-te debaixo do jugo, deixando que a barra se apoie no topo das tuas costas. Agarras as laterais, respiras fundo e pões-te de pé. Nesse instante, sentes que o mundo inteiro se desmorona sobre a tua coluna. Mas esse é apenas o começo. Agora tens de caminhar com ele. Dás um passo e o jugo balança. Dás outro e quase perdes o equilíbrio. A estrutura ressalta, as tuas pernas tremem, a tua respiração acelera. Mas continuas a avançar, porque parar é quase impossível. Se paras, cais. Nas competições de World's Strongest Man, alguns atletas chegaram a mover jugos de mais de 500 quilos a uma velocidade que parece inumana. O recorde supera os 540 quilos transladados em apenas alguns segundos. É força de outro nível, força que parece tirada de um mito. Mas tu não precisas de algo tão extremo para começar. Com 130 ou 140 quilos, já tens mais do que suficiente para sentir a alma vibrar. O teu corpo deve adaptar-se aos poucos. A tua coluna, os teus joelhos e as tuas articulações precisam de aprender a suportar tamanha pressão. Isto não é culturismo, também não é powerlifting. É algo mais antigo, mais instintivo, mais selvagem. É esse tipo de força que, se tivesses nascido há milhares de anos, te teria permitido enfrentar criaturas gigantes ou abrir caminho entre pedras enormes, como fazia Hércules. E antes de encerrar esta viagem pelos treinos mais primitivos e poderosos, relembro-te de algo importante. Se este vídeo te pareceu épico,
útil ou simplesmente interessante, deixa o teu like, subscreve e ativa o sininho para que o algoritmo não enterre os próximos episódios. Acredita, vais continuar a ver histórias e treinos que te farão sentir como se estivesses a acordar o teu herói interior. Porque no final, todas estas provas, as pedras Atlas, o Hercules Hold, os pneus gigantes, o Log Press, o jugo, não são apenas exercícios, são desafios desenhados para transformar o corpo de uma forma que as máquinas modernas não conseguem imitar. Tornam-te mais forte no conjunto, mais resistente, mais compacto, mais parecido com aqueles guerreiros antigos que inspiraram as esculturas de Hércules. E talvez, se te atreveres a treinar como eles, possas descobrir uma versão de ti que jamais pensaste que existia.